Então vamos lá. Nós encerramos então o nosso cronograma de leitura, né? Provérbios e Eclesiastes. E como os últimos encontros deu certo de falar mais de Provérbios, hoje eu quero focar no livro de Eclesiastes, tá bom? Então vamos lá, o livro de Eclesiastes aqui, eu vou começar pelo capítulo 1. Veja que incrível, né? A gente começou nosso cronograma por Salmos, que nos ensina a escola da oração, né? Conhecido como a escola da oração, nos ensina a orar, nos ensina a ter intimidade com o Pai, é um livro gostoso. O livro de Provérbios traz muita sabedoria para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tudo quanto é tema, a gente encontra lá em Provérbios. E agora em Eclesiastes é um livro para reflexão, né? Um livro que te traz assim, vem à tona aqueles assuntos que geralmente a gente não quer falar, né? Ou vai vivendo e não presta atenção. É uma coisa que vai meio para sair da zona de conforto, né? Traz um desconforto na gente. Então eu quero trazer aqui a primeira reflexão, né? Eu vou trazer em forma de perguntas. Como eu enviei lá no grupo do WhatsApp aquelas perguntas que eu peguei de uma apostila, de um livro que eu li, e eu achei super interessante, eu dei um jeito de resumir o livro em 3 perguntas chaves, na minha visão, tá bom? Então vamos lá para Eclesiastes no capítulo 1, versículo 3, para a primeira pergunta. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? E o capítulo 2, versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, assim, aqui, né, o Salomão, que provavelmente é aquele que escreveu o livro, né, que até hoje tem uma incógnita nisso daí, mas acreditamos ser Salomão mesmo. Ele já começa esse livro trazendo vaidade, tudo é vaidade, nada faz sentido, o que faz sentido nessa vida, e com indagações muito fortes, né? E a primeira pergunta que vem aqui logo no versículo 3 é por que ou para que trabalhamos, né? Qual a finalidade de você trabalhar, de você, enfim, fazer, como ele mesmo falou, tanto trabalho como obra das suas mãos, qualquer tipo que seja o trabalho. Para quê? Qual o fundamento? Aonde que está a razão para tudo isso? Né? E eu encontro a resposta para mim lá no capítulo 12. A gente vai ficar indo e voltando pelo livro, tá? De Eclesiastes. Aqui no começo, principalmente no capítulo 1, 2 e 3, se eu não me engano, ele faz muitas perguntas, e lá no final ele mesmo começa a trazer as respostas, né? Se você for parar para observar. Então aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E aqui no capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Esse versículo aqui eu fiquei muito feliz e eu já comentei sobre ele, né? Porque dom de Deus, a gente imagina assim, é dom de Deus, né? A irmã que louva muito bem, louva bonito, com unção, é dom de Deus. O pastor Jair pregando, o pastor Maurício ensinando, e você começa a ver, nossa, que dom lindo, que dom maravilhoso. Mas veja, você desfrutar da obra das tuas mãos, seja qual for ela, é um dom de Deus, é um presente de Deus você ser uma pessoa frutífera na sua vida.
E em Provérbios pede pra gente observar a formiga, né? Pra gente não, pro preguiçoso observar a formiga, né? Observa a formiga, né? Ela não fica deitada, ela não fica parada esperando o inverno e morrer de fome. Ela se movimenta. Então esse movimento da nossa vida de levantar, de ter um propósito, vou colocar exemplo, quem tem um trabalho, levanta, vai, trabalha, ou no meu caso, no momento eu não tenho trabalho fixo, né? Então eu levanto, eu tenho os meus propósitos diariamente, cuidar da minha filha, cuidar da minha casa. Tem uma cliente aqui um dia, outro no outro dia. Então eu tenho esses propósitos e é dom de Deus, tudo é dom de Deus. Costumamos só exaltar as coisas maravilhosas. Ai, como eu queria ter um emprego na empresa tal, como eu queria ser a empresária do ramo tal. Mas veja que é tudo, qualquer coisa que seja fruto das tuas mãos é dom de Deus. Então aqui a primeira pergunta, né, que eu trago nessa noite e a primeira resposta que eu já apresento também é nesse sentido, que podemos parar hoje e colocar em reflexão mesmo como é bom comer, como é bom se alegrar com o meu esposo, com a minha filha, que são as pessoas que moram comigo, ou com as pessoas que você convive, como isso é dom de Deus, como isso é prazeroso, né? Vamos lá para o segundo? A segunda pergunta que eu me parei refletindo, né? Por que é tão difícil compreender e pôr em prática o capítulo 3 de Eclesiastes, que para mim é o capítulo mais famoso desse livro. Quando se fala livro de Eclesiastes, a primeira coisa que a gente pensa para todas as coisas há um tempo determinado. Eu falo muito isso para minha filha, né? Porque criança, todo ser humano é um ser imediatista, né? A gente quer para ontem e não para agora. E criança quer para ontem. Então, assim, criança é um ser que é difícil entrar na mente dela daqui a pouco. Ela não tem essa noção de tempo, né? Então, eu sempre falo esse versículo para minha filha. Filha, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Então, vamos ler aqui. E vamos ler com carinho. Vamos ler, assim, comendo cada palavrinha, tá bom? Por ser um texto muito conhecido, a gente sai lendo assim, né? Não. Vamos parar e ler com carinho cada palavra. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então a gente já vê aqui que nada é por acaso. Tudo tem um propósito e um tempo determinado, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui, se ele esqueceu de alguma coisa, eu acho meio impossível, né? Porque tudo que acontece na nossa vida tá aqui nesses 8 versículos aqui, né? Desse capítulo. Então, a pergunta que eu fiz para mim mesma é por que é tão difícil, né? Entender isso, compreender e colocar em prática que tudo há um tempo. Então, se nesse momento eu tô passando por N situação, calma, sabe por que a nossa alma fica tão agitada? Por que a gente não consegue pegar essa palavra aqui e colocar dentro de nós, assim, no sentido de, se geralmente é coisa ruim, né? Se eu tô passando por essa tribulação, calma, porque vai passar, porque há um tempo determinado, né? E eu fiquei me questionando isso e encontrei a resposta para mim, na minha visão, lá no capítulo 11.
capítulo 11, no versículo 8, que diz assim: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então veja que ele volta de novo para essa questão de vaidade. Como eu já falei na outra live, vaidade não na questão de maquiagem, nem nada disso, que geralmente o povo inclina para isso. Mas vaidade é algo que é aparência, é algo, sabe, sem ser sólido, enfim. Esse versículo, então, me deixou, assim, bem impactada. Porque até as pessoas que têm uma vida maravilhosa, que aparentemente não passam por necessidade nenhuma, tem dinheiro e tem uma família estruturada e tem não sei o quê, ela também tem dia de trevas. E veja que é para você se lembrar, ou seja, também se deve lembrar dos dias de trevas. Então, assim, se hoje eu estou bem, né, tô encaminhando para os 29 anos, então hoje eu tô vivendo uma fase ótima, eu tô no tempo feliz da vida e tudo mais. O que eu tenho que fazer? O que ele me orienta a fazer? Lembra-te daquele dia, né? Pra quê? Pra trazer o quê pra nós? O sentimento de gratidão. Porque o ser humano, por esquecer muitas vezes, né? Porque somos muito falhos nesse quesito, né? Nós, como humanos, falhamos muito, esquecemos muitas coisas. Então ele fala pra gente lembrar, porque quando a gente lembra, gera em nós um sentimento de gratidão, né? E aquele sentimento de gratidão te invade de uma maneira que você fica, nossa. Então tudo aquilo que eu, né, na minha vida ainda quero alcançar, e fico agoniada e fico essa questão de não se acalmar internamente, você quando começa a lembrar do que já passou, da onde você estava, você começa, nossa, eu tenho mais motivos para agradecer do que para lamentar. Então, acalma, espera que o tempo vai vir. As coisas vão acontecer. E para contar um testemunho rapidinho, teve uma vez que eu estava muito agoniada nesse sentido. E, sabe, com aperreada mesmo. Bem assim, meu Deus do céu, parecia que eu ia explodir. E eu, sabe aquela inquietação que você come e não tá bom, você deita e não tá bom, você, sabe, sua mente não para. E eu lembro que eu peguei esse versículo e comecei a ler, e eu já tinha o entendimento de que quando eu leio usando a minha boca, o poder das palavras, aquilo meu ouvido escuta e é a própria palavra do Criador falando comigo. Então eu comecei a ler e repetir na leitura disso daqui. E para quem lembra, não sei se vocês vão lembrar, mas eu até já falei isso no púlpito uma vez. Aqui no versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser. E essa frase aqui, naquele momento da minha vida, fez boom, né? Que eu falo pra vocês. Aquele, nossa, encontrei. Então, é essa palavra que vai acalentar o meu ser, a minha alma. E o Espírito Santo me levou, você não é a noiva de Cristo, né? Você tem um vestido, os vestidos de noiva mais bonito que as mulheres mais almejam são aqueles cheios de renda, cheio de coisinhas, cheio de pérolas, cheio de brilho. E para fazer aquelas rendas, para fazer aqueles brilhos lindos, maravilhosos, tem que coser. Então, assim, se a vida nos rasga no sentido alma, a tribulação vem e rasga o nosso ser, e a tristeza é tão grande, a agonia, a aflição é tamanha, né? Nunca possamos esquecer que nós somos a noiva de Cristo. E que no momento determinado, todas essas rachaduras que as aflições, as tristezas fazem dentro da gente, elas vão começar a se costurar. A gente vai começar a se costurar e a costurar as nossas vestes de noiva, espiritualmente falando, e vai ser coisa linda, sabe? Eu fico vendo, eu tenho
né, 29 anos, então eu olho para trás e já vejo tanta coisa linda que Jesus já fez na minha vida. Quantas tribulações eu já passei, achei que não ia conseguir sobreviver e tô aqui, sabe? Então, imagina quando eu tiver 90. Quando eu olhar para trás, meu Deus, como meu vestido tá lindo. Então é mais ou menos uma ilustração que o Espírito Santo me deu naquele dia. E eu fiquei obrigada, Senhor, porque o Senhor fala, sabe? Então foi a segunda indagação que eu dei. Por que, Espírito Santo? Isso e essas indagações eu faço para mim e também faço para o Espírito Santo, principalmente quando eu tô lendo a palavra. Por quê? Sabe? É tão difícil para... Camille, por quê? É tão difícil para você lembrar disso daqui quando tá no momento de dor, quando tá no momento de passar um período de necessidade. Por que você não lembra disso aqui, sabe? Então, assim, eu creio que com o exercício da leitura da palavra e tudo isso que a gente tá fazendo, o Espírito Santo vai nos moldando e vai nos falando e vai ser mais fácil. Quando vinha o primeiro tempo de chorar aqui no versículo 4, você vai lembrar, eu estou no tempo determinado e essa lágrima tem um propósito debaixo da terra. Então nada é em vão, até a lágrima que escorre no meu rosto não é em vão. Essa enfermidade, né? Eu fico muito triste, às vezes eu me pego muito irritada como ser humano limitada que sou e fico, Senhor, eu oro, eu peço. Daí, na mesma hora eu já falo, tem algum propósito? Eu sei que tem, então seja tudo para honra e glória do seu nome, sabe? Então eu fico nessa guerra, assim, sabe? De fé e compreensão da palavra e tudo mais. Vamos lá, então, para a terceira indagação, assim, que eu peguei, que é lá no capítulo, tá lá no capítulo 9, né? Por que é tão difícil para nós aceitarmos a morte? Como o pastor Jair sempre brinca, quem quer ir pro céu? Quem quer ir pro céu agora? Quem quer morrer agora? Ninguém, né? E é uma brincadeira confundindo de verdade, né? Porque quem está pronto assim, não, eu quero morrer agora, e no sentido de, não em tamanha tristeza, porque geralmente quando a gente tá muito triste, a gente fica, Jesus, me leva logo, né? E passa essas coisas na nossa cabeça. Não no sentido de suicídio, mas como o próprio apóstolo Paulo já escreve que tamanha é a aflição que ele quer se encontrar com Jesus, não tirar a própria vida. Né? Deu para entender, né? Então, assim, lá no capítulo 9, aqui é no versículo 5, eu vou estar lendo aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, é aquilo que a gente sempre escuta, né? Tá aí uma coisa certa, é que um dia você vai morrer. Então, é a certeza da vida é que a morte um dia te encontra, né? Como diz minha avó, a gente tem jeito para tudo, menos para a morte. E é a nossa limitação. Ali chegou a nossa limitação. E é bíblico também, né? Então, quando você lê aqui, porque os vivos sabem porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, a gente sabe disso. Mas por que é tão difícil? Exemplo, se você começar a parar para pensar, eu tô viva agora, mas eu não tenho certeza se eu chego a dormir hoje. Eu não posso afirmar isso. Eu não tenho certeza que eu vá acordar de manhã, né? A maioria dos mal súbitos acontecem durante a noite, durante o sono. Então ninguém tem essa certeza, ninguém. E continuando aqui, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Continuando o versículo aqui, lá no capítulo, lá no versículo 8, não, no versículo 7, ele começa a dar a resposta já, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho,
pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, quando fala aqui no versículo 5, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais a recompensa, porque quando você morreu já era, não tem mais, né, o que fazer, o que correr atrás, não. A nossa recompensa é aqui, é comer com alegria. Aqui quando fala pão e vinho, é no sentido de alimento mesmo. Comer a tua refeição com alegria, sabe? Deus, muito obrigado por essa comida. Geralmente eu lembro de agradecer depois que eu comi e tô com a barriga cheia. Eu falar, Jesus, estava tão gostoso, obrigado pelo papá. E bebe o teu vinho, é o suco, é a coca, é o suco de uva, delícia. Você bebe e fica, ai, que gostoso. Então quando você faz isso, você come e você bebe com alegria, e isso já é a sua recompensa da vida, né? Você tá vivo, você tá bem. Primeira coisa que a gente para quando a gente tá doente, muito doente, é de comer. A gente não tem alegria. E quando tem que comer, vai descendo de goela abaixo, porque, né, você não tá bem. Então, quando a gente come com alegria, bebe com o coração, é que você tá bem, você tá com saúde. E esse é o dom de Deus. E essa é a sua recompensa. Aqui, ó, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, essa é a tua recompensa, né? Se você tem o seu prato aí para comer hoje, glorificar a Deus, porque é a tua recompensa, é o teu, sabe? É a tua alegria diária, é a comida. E aqui no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, aqui, eu peguei até a versão da NVI, que é o que fala, eu acho que é. Se eu tiver errado aí, vocês me perdoam. Que diz assim, esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Eu sempre que eu já escutei pregações ou alguma coisa desse tipo no púlpito, desse versículo, é sempre no sentido de alma, né? Você se apresente sempre ao Senhor com as suas vestes brancas, né? Sua alma limpa perante o sangue de Cristo, o óleo simboliza a unção do Espírito Santo, tudo mais. Eu sempre escutei para esse lado, mas lendo aqui o capítulo inteiro e vendo todo o contexto, eu falei, mas peraí, essa parte aqui é meio que, né, eu comecei a pensar, eu falei assim, isso daqui para mim é físico. Quando fala aqui de vestes, está falando de vestes mesmo, a minha blusa aqui. E tanto que o versículo 9, continuando a leitura, dá a entender mais ainda que é físico. Então eu fui procurar na outra versão, né, NVI, e achei essa tradução e fiquei, nossa, que lindo! Esteja sempre vestido com roupa de festa. Eu não faço muito isso, por já ver uma vida inteira minha mãe fazendo. Então eu meio que já aprendi. Mas não tem sempre aquela coisa, eu compro uma roupa nova, mas é só pra quando for sair. Tô louca pra usar, mas eu não uso. Ou compro um brinco, sei lá, qualquer coisa. Ou tem os pratos que é da visita. Os panos de cama que é só quando tem visita em casa, quando vai receber alguém em casa. Então é mais ou menos nesse sentido que ele tá falando aqui. O óleo, né? Unja, aqui. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Antigamente, quando você, né, era ungido com óleo, alguma coisa desse sentido, era honra, né? Era casamentos e essas coisas. Então era sempre trazendo o sentido de honra. É como se fosse um perfume caro pra gente. Eu tenho um perfume, eu não sei se ele é 5 ml ou 10 ml, mas que minha tia trouxe pra mim, ela mora em Londres. Eu uso uma gota daquilo, sabe? De vez em quando, porque eu não quero que acabe. É mais ou menos isso. E aqui ele vai trazendo pra gente o quê? Um conselho lindo, prático. Em todo o tempo. Não só em festa, não só no domingo, mas deu na telha, se arruma mesmo. Eu tô passando esse batom aqui que eu ganhei, não tive oportunidade de passar pra sair, digamos assim. Passei em casa no dia que eu ganhei. Ganhei da Leni. Passei em casa no dia que eu ganhei. Já passei hoje de novo sem sair de casa. Então, assim, é esse conselho prático, sabe? Não vamos esperar ter grandes eventos pra gente viver intensamente.
E ele continua aqui: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. E aí ele vai dando conselhos práticos disso, sabe? Para você não ficar esperando e chegar a morte e já era, acabou. Não tem mais o que fazer, né? E para completar, a minha conclusão tá lá no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, assim, aqui ele finaliza dando um alerta. Tá, tudo é vaidade, né? Temos que preservar por coisas simples e tudo é passageiro e... enfim, ele vai falando isso e no final ele dá como que eu posso falar? O breque, né? Mas cuidado, porque Deus há de trazer em juízo, né? Há de trazer injustiça perante tudo o que você fez, toda a obra. E até o que está encoberto, até aquilo que ninguém viu, até aquilo que ninguém sabe. Quer seja bom, as obras boas que a gente... Boas no sentido, né? Que a gente faz e tudo, mas ninguém sabe que a gente faz. Quer seja as ruins, né? Então que possamos sempre estar vigilantes. E na questão da morte, que eu não concluí, que foi a resposta assim que o Espírito Santo me deu, além de vestir as roupas e tudo mais, aproveitar a vida intensamente, no versículo 7 diz assim, do capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Para dar contexto para esse versículo, o capítulo 12 se inicia assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Veja, o capítulo 3 linkado aqui também. E cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, né? Ou seja, antes, aí aqui linkando com o versículo 7 que eu acabei de ler, lembra-te do teu Criador, antes que, né, ao pó da terra volte como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, assim, nós vivemos, nós agradecemos a Deus por tudo, agradecemos a Deus pela nossa existência, mas que tem sempre uma coisinha assim, né, que tá faltando. A gente pode estar muito feliz, a gente pode tá tudo bem, mas de repente vem aquele sentimento, sabe? E esses dias eu li uma frase, deixa eu ver onde eu anotei, aqui. Essa frase me chamou muita atenção. Diz assim: nada preenche um coração que foi feito para a eternidade. Então, assim, isso daqui encaixou, assim, sabe, com o que eu tava pensando. Aqui o Espírito volta para Deus. Mesmo a gente vivendo a vida, tendo uma consciência de que a vida é única, eu vivo intensamente, eu sou grata a Deus pela minha família, pelo meu alimento, eu vivo intensamente o que eu tenho, as minhas coisas, eu dou valor ao dom que Deus me dá, que é viver as coisas simples do dia a dia, né? Mas sempre tem essa coisinha, né? Que o Espírito puxa a gente, dá aquela vontadezinha de ficar sós com Deus, de chorar um pouquinho no colo de Deus. E é nesse sentido, porque realmente esse vazio, entre aspas, que a gente tem, é só o eterno que preenche, é só Jesus que preenche. Tanto que quando alguém não está na presença de Deus, ele tem esse vazio constante e não sabe por quê. E busca nisso e busca naquilo, mas não encontra. Não encontra, porque é algo que só Deus preenche. Então tem aqui o Salomão, né? Ele traz pra gente isso, né? Que tudo bem, você tem sua vida, tudo, mas uma hora você vai ao pó, esse corpo aqui, esse corpo que a gente vê vai ao pó, e o Espírito que está dentro de nós volta para Deus, porque fomos feitos dele, né?
Então é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. E assim, foi um livro maravilhoso, como o de Provérbios foi também, Salmos foi também. Mas assim, trouxe muitas reflexões, muitas coisas que eu não lembrava mais que tinha nesse livro. Como eu já falei, a gente foca em Eclesiastes capítulo 3, mas ele é rico em muitas partes, né? E é isso que eu tenho para hoje. Amém? Deus abençoe. Eu vou abrir oportunidade para vocês duas que estão aqui hoje presentes para me falarem, né, os versículos que mais chamou a atenção de vocês e tal. Leni, tá com a oportunidade. Tá. Então, eu também fiquei com aquela parte lá, né, que tudo que a gente faz, né, como se diz aí, né, tá tudo ali, né, você planta, você colhe, né, perdoa, briga, então, falou bastante comigo, realmente, 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 é tudo que a gente faz, fiquei, assim, impressionada, né, eu não sabia que tinha isso daí tudo ali, tudo, tudo. Algumas coisas eu já tinha ouvido, mas não tudo, tudo, tudo. Falei, nossa, quando eu comecei a ler, fiquei assim, falei, meu Deus, realmente. É isso aí. É o que eu tenho para falar hoje. Amém, Deus abençoe. Irmã Luiz, tá com a oportunidade? Ai, Eclesiastes para mim me lembra muito quando eu era jovem na igreja e o dia do culto com jovens parecia que era um texto áureo, né? É verdade. O 12. O 12. É. E aí, quando eu fiquei fora da igreja durante um tempo, então esse versículo sempre vinha na minha mente e eu sempre ficava ali. Acho que aquilo lá meio que revirando, sabe? Me trazendo a memória de algo que. É como diz aquele hino, sabe? Tem um hino que tem uma parte em que a moça, que é sobre os salmos, que numa parte, ela fala, ela não canta. E ela diz que Deus deixa tatuado na gente, deixa gravado na gente o caminho de volta. Que a gente às vezes já não está mais na igreja. É como se a gente já não tivesse, a nossa mente já tivesse saído, né? Quando a gente muitas vezes está na igreja, porém os nossos pensamentos já estão em outro lugar. Aí Deus nos permite ir. Sim. E aí é como se ele deixasse preenchido ali o caminho de volta. É como se ele deixasse o mapa, né? É como se a gente sempre se lembrasse. Então, é mais ou menos isso que eu senti o tempo que eu fiquei longe da casa do pai. E eu sentia essa necessidade, eu sentia que estava faltando algo. Eu ouvia as mensagens e eu lembrava e me voltava, né? E aí, esse versículo me pega bastante, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Aqui na Bíblia Pentecostal, ele tem um comentário a respeito disso que eu achei bastante interessante. Ele diz que lembrar-se na Bíblia sempre subentende ação. Quando Deus se lembrou de Abraão, em Gênesis 19 e 29, ele interveio na sua vida para o seu bem. Por isso, lembrar-se do nosso Criador importa em agir de maneira que ele estabeleceu quando nos criou. De Deus vem a vida e com ela as oportunidades que nos advêm com a juventude. É somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus à medida que somos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, segundo Efésios 4 e 24. E devemos assim viver
antes que venha a morte. Então, lembrar-se na Bíblia, eu já disse aqui até outras vezes, e para mim eu vejo a Bíblia como um livro de ação. Então, sempre que você vê um verbo, ele te leva um versículo. Aquele verbo te leva a uma ação. Então, o lembrar-se não é aquele lembrar-se do tipo, eu estou deitada, divagando numa rede, pensando, e lá eu continuo deitada só pensando. Não, nunca é assim na Bíblia. Você não fica lá divagando a respeito daquela situação. Então, quando ele fala lembre-se do seu Criador, é no tipo, ele fez o mundo em 7 dias. Você está aí esperando o quê? Vamos trabalhar, é só um dia para você descansar. Né? O nosso Deus, tem uma passagem que diz que o Pai trabalha até hoje. Então, é sempre nesse sentido de ação. Então, para mim, a Bíblia é um livro de ação. É sempre, vamos agir, vamos, né? E eu tenho muito disso até hoje. Ontem eu estava super contente, hoje eu levantei também produtiva, e agora na tarde eu não sei o que foi que aconteceu, que estalo que aconteceu, que eu já fiquei meio brocochô, e vai me levando assim, no sentido de deitar. Eu quero deitar, eu quero ficar na cama, e não quero pensar em nada. Não quero. E aí não, aí a gente vê, se a gente pega para meditar, fala assim, tudo bem, antes de deitar eu vou ler uma palavra de Deus aqui. Aí a gente não deita mais, porque ela nos constrange, né? Sim. Ela nos constrange. A palavra de Jesus disse assim, e tenho te dito isto para que vivas em paz, pois no mundo tereis aflições. A semana passada, no culto da quinta-feira, eu trouxe esse versículo na colocação do tema lá, e para mim foi assim, foi o que mais pegou esse versículo quando eu estava lendo. Ele fala, e te digo para que tenhais paz. Do tipo, como é que a gente pode ter paz quando a gente tem aflição? É quando a gente está já ciente de que isso vai acontecer. Então, fica em paz, relaxa, descansa, mas não descansar no sentido de parar e ficar com a perninha para cima ou não fazendo nada. Continua tocando, continua fazendo, continua andando, levanta a cabeça e continua. Descansa, relaxa, não pare, não desanima, não se entristece, por quê? Eu vejo que quando a gente não tem paz é que a gente não consegue fazer as coisas. Mas quando Deus fala descansa, não é o momento da gente parar e encostar na enxada e ficar lá. Não, é o tempo da gente voltar a capinar e voltar a colocar, a trabalhar de verdade, porque é o contrário, entendeu? E aí é isso que nos traz o renovo, é isso que nos traz o consolo, é isso que nos traz a motivação. Então a gente vê muito hoje, essa época é a época da depressão, né? A gente vê muitas e muitas pessoas, é a doença aí do século, como eles dizem, porque as pessoas, elas não conseguem compreender. E aí essa doença espiritual da alma, do coração, ela acaba afetando o corpo, porque a gente não consegue compreender. E essa frase que você colocou, eu nunca tinha ouvido, mas ela é justamente certeira. A gente nunca vai compreender quando a gente foi feito para a eternidade, a gente foi feito para viver, para ter relacionamento com Deus, né? Quantas pessoas a gente vê que elas não entendem aquele vazio. Eu vivi esse vazio por muito tempo, e a gente não tem porquê, a gente foi feito para o relacionamento. Eu tenho um vazio muito grande por conta dos meus irmãos, por conta da minha família ser desarranjada do jeito que é, porque me falta esse relacionamento. A gente vê os outros modelos, as outras pessoas se relacionando, um almoço, tudo isso nos traz falta. E essa falta é porque o relacionamento é a vivência.
Então, quando a gente busca o abrigo, Deus traz esse consolo, essa demanda em algo que a gente não consegue preencher dentro da nossa convivência pessoal, do nosso relacionamento pessoal. E ele traz o conforto. Então, é isso que a palavra de Deus nos fala. Agir. Apesar da gente entender os verbos, mas esse descansar no Senhor é entregar na mão dele, é deixar que ele resolva esse problema. A gente não deve deixar de fazer o que a gente consegue fazer por causa das coisas que faz parte da vida ou que estão nas mãos de Deus. Né? Então é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com as irmãs. Esse versículo, para mim, sempre que fala de Eclesiastes, para mim é o 12. Ai, Deus abençoe. Eu nem tenho muitos outros que o pessoal fala muito de poemas e não sei o quê, mas esse aqui, para mim, é o que mais me toca. Você falou na hora, eu lembrei, né? É costume, pelo menos da Belém, todo cu de mocidade, alguém tinha que ler esse versículo. Alguém tem que ler. Senão não era cu de mocidade. Eu acho que na Belém acontece assim, né? Eu acho que as pessoas ficam, se for pra me chamar, que me chame primeiro, porque eu já vou nesse versículo aqui, né? Aí quando não chama, daí fala, agora eu vou ter que ler o Salmo 23. Jovem, era esse mesmo pensamento, Senhor. Ai, mas você falando, eu acho que é em Eclesiastes mesmo, que ele fala sobre o que acontece com quem observa as nuvens. Nesse sentido de ficar parado, e eu fiquei olha, eu nunca estive tão preocupada na minha vida em me observar, né? Autoexame de será que eu sou preguiçosa? Calma aí, eu quero deitar porque eu realmente estou esgotada, estou cansada, ou que é preguiça, ou que eu tô, como diz você, as fugas, né, do nosso cérebro, eu quero me desligar, por que eu tô querendo? Sabe? Então, ultimamente, desde que a gente começou a ler Provérbios e já encaminhou para Eclesiastes, eu tô prestando muita atenção. E como você mesmo citou da mulher virtuosa, né, semana passada, ela fala que ela ri-se do futuro, né? No sentido de que ela já sabe. Então, se eu já sei que há um tempo determinado para todas as coisas, e se eu sei que o Senhor tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né? Então, se eu sei que eu vou ter aflição e Jesus já me deixou todo tipo de aflição ali que eu posso, né, ter na minha vida e que nele eu tenho a vitória, porque ele já venceu todas as coisas, pra quê? Sabe? Desde que eu fui mãe, eu observo muito a relação minha e da Juliane com Deus comigo. Então, assim, a Juliane não fica preocupada se vai ter o leite dela amanhã para ela tomar cedo, se vai ter energia, se vai ter a internet para os desenhos dela. Ela vai vivendo. O que dá para ela fazer, ela faz. Mas ela não fica me questionando ou questionando o pai dela, porque ela tem o descanso. Então é mais ou menos nesse sentido, né, que você acrescentou aí pra gente. É ter o descanso, não no sentido de ficar olhando para as nuvens, que agora eu não vou lembrar que versículo que é. Mas é no sentido de, eu confio no meu Deus, ele é o meu pai, o meu criador, e eu vou correndo atrás da minha vida, e os demais é com ele, o demais é com ele, não é comigo, né? Ai, glória a Deus, é muito bom. Deixa eu falar só mais um negocinho rapidinho. Pode falar. Eu tava vendo um vídeo do pastor Luciano Subirá, e ele tá lançando um livro, né? Daí ele tava falando sobre família e tudo mais. Aí a esposa dele tava falando a respeito de uma pergunta que fizeram para ela alguns anos atrás, porque teve um culto, e aí eles foram orar e clamar a Deus e tudo mais, e aí o filho dele, pequenininho que era, ele ajoelhou e colocou o rosto no chão mesmo, e não sei o quê, e aí a menina uma senhora veio e perguntou, como que você ensina os seus filhos a fazer assim, a orar desse jeito, que não sei o quê? Ela falou, eu não ensino, eles simplesmente veem a gente fazendo e eles fazem como a gente faz. E aí domingo me tocou muito isso daí, me veio muito à memória, porque foi muito bonitinho de ver a Juliane cantando. Gente, devia ter filmado.
foi muito lindo, porque ela cantava e ela louvava e com aquela convicção, assim. Aí a gente olhava, a filha olhava para cima, olhava igualzinho. É mais ou menos assim. Eu falei, eu preciso comentar, porque não é possível, é muito lindo. Aí eu até vi a Rafaela também, tava olhando, observando, dando risadinha, assim, de achar bonito, sabe? O jeito dela adorar, a ênfase. E sentindo, ela tava sentindo, e ela sabia, porque a gente vê as crianças com aquele papelzinho lá na frente, né? A gente nem sabe a letra do hino, não. Ela cantou do começo ao fim, na ponta da língua, e ela não cantou. Ela adorou de fato, aquilo lá foi adoração. Ai, é muito fofo. O que o exemplo faz, né? Porque eu tava falando, eu acho que com a Leni, se eu não me engano. Eu nunca forcei, a gente nunca força a Juliane a orar, a cantar e cantar no grupo. Tá vindo dela e cada mês que passa ela tá tendo mais entendimento do que é o quê. E ela vai falando. Terça-feira que o pastor Jair não tava lá, que foi o Benedito que liderou, né, o culto, ela percebeu que não era o pastor Jair. Falei, como que essa menina sabe que toda terça-feira é ensino e é o pastor Jair? Sabe? Então, é do exemplo, é da convivência e tem uma hora que desperta, né? Tem uma hora que você começa a colher aquilo que você vem plantando diariamente. Exatamente. E com filhos é assim, né? Todos aqui somos mães, nós sabemos como que é. Mas glória a Deus. Cida, Paz do Senhor. Pai Senhor amadas, me perdoe por... Fui tomar banho, o tempo passou, fui lavar. Eita! 4 semanas sem lavar, por causa do friozinho. Aí me perdoe, porque quando eu fui ver já era 8h30 e pouco. Aí corri ligar. Mas eu só queria ler aqui no Eclesiastes 5, que é uma palavra que eu fiquei assim, meditando bastante, e eu quero aprender muito com isso. Que às vezes a gente exagera um pouco em certas coisas aqui. 5 de Eclesiastes, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu na terra, portanto seja poucas as tuas palavras. Que às vezes a gente quer, né, falar tanta coisa para Deus, a gente acaba até repetindo o que começou a falar no início da oração, né? Com muitas repetições. Que o Senhor até os nossos pensamentos Ele sabe, né? Que às vezes não precisa nem a gente abrir a boca, Ele já sabe. Ele que nos formou, né? Antes de ser gerado no ventre da mãe, nós já estávamos nos pensamentos de Deus, né? Ali a gente, que foi em Salmos ou Provérbios que eu encontrei esse versículo. Então, eu gostei muito dessa palavra aqui e eu vou começar a meditar bastante nela. E tem também tem um outro versículo aqui que eu acabei não marcando, que fala sobre a gente se precipitar em falar e às vezes a gente não dá tempo para outra, né? Antes de ouvir o que a pessoa está falando, você já vem com a resposta. Então eu tenho que aprender muito isso aí. Então, foi os versículos que tocou muito, sabe, em mim, que eu sei que eu preciso, não só esses, mas tem muitos, né? Que a gente precisa, né? Precisa começar a meditar e buscar mudança, porque a resposta está aqui, basta a gente querer, né? Verdade. Então é isso que eu tenho para falar. E, né, nem era para eu falar, porque eu já entrei atrasada. Não, imagina. Amém. Amém pela oportunidade. Amém pela oportunidade. Então é isso, né? Muitos ensinamentos. E eu escutei uma vez e eu guardei isso no meu coração de uma irmã que ela é da Adventista. Eu conheço ela só virtualmente, né? E ela falou uma vez que ela pegou para ela a leitura de Provérbios. Ela falou assim, não é à toa que é 31 capítulos. É para cada dia do mês e a gente lê e voltar. Então ela falou que ela compartilhou com a gente lá do grupo que ela tem esse costume. Dia 1º do mês, hoje é dia 11,
Então hoje ela está lendo capítulo 11 de Provérbios. Então, além da leitura que ela faz à parte da Bíblia, todo dia ela lê Provérbios, e ela fala que faz isso mais de ano já. E todo dia ela aprende alguma coisa. Todo dia ela fica alerta. É um livro realmente muito rico, né? Os dois, tanto Provérbios quanto Eclesiastes. A Bíblia, né? Mas assim, Provérbios é a prática, né? Como a irmã Luiz Tem estava um falando. livro chamado Og Mandino. Na verdade, acho que o autor é Og Mandino. Ele fala justamente sobre isso, vou até procurar. Ele fala sobre a sabedoria de Provérbios, né, do rei Salomão, e ele escreve sobre isso, tem até um desfecho, assim, que a gente, depois que a gente vê no final, é sobre Jesus Cristo e tudo mais. E ele fala sobre isso, sobre a questão da sabedoria, da gente tirar, de fato, um versículo por dia, um capítulo por dia do livro de Provérbios. É a gente pegar o hábito mesmo de ler uma vez por dia, um capítulo por dia, durante todo o mês você lê o livro inteiro. É muito bom mesmo. Nossa, eu achei assim incrível essa dica que ela deu, e eu procuro praticar. Eu não fiz ainda, né? Eu li aqui com vocês, li outras vezes, mas não igual ela, sabe? Mas eu procuro ainda um dia, eu vou concretizar essa meta aí. E eu compartilho com vocês essa dica. O livro que você compartilhou aqui no grupo também, né? Cada capítulo é do capítulo de Provérbios, e dá uma explicação maravilhosa, assim, é bem rica. Eu não li ele inteiro, mas eu fui lendo, sabe, uns pedacinhos, e eu fiquei, gente, que incrível, esse livro é muito bom. Então, tanto que eu até indiquei para quem não estava atrasado, para ter uma leitura, né, à parte aí, que é sempre edificante. Então, eu creio que era isso que eu tinha para falar. E vamos então para o encontro de amanhã. Gente, eu fui perceber que era feriado, né? Hoje, na verdade, que eu vi que era dia 11, falei, opa, amanhã é dia 12, é meio que feriado, dia dos namorados. Então, assim, tá tudo bem, alguém vai sair, todo mundo vai, já deu essa coçada na testa. Já pra saber. E aí? Então, eu fico preocupada, na verdade, com o horário. Se fosse à tarde, seria mais fácil para mim, entendeu? Sim. No sábado à noite é um pouco mais complicado para mim. Então, na verdade, coloquei o horário da noite porque o Juliano voltou a trabalhar. Ah, entendi. Então, agora, para ele participar, é só à noite ou quinta-feira. Mas quinta-feira é dia útil, né? Todo mundo trabalha. Ah, entendi. Então, é nesse sentido. Não, tudo bem. Agora, amanhã, de fato... não sei se você já tinha programado alguma coisa e tal. Então, eu queria ver isso com vocês. Pode falar. É que, na verdade, meu marido ele não marcou nada ainda, né? Mas conhecendo, assim, os movimentos, entendeu? Então, eu acredito que ele vai querer que a gente saia para jantar, entendeu? Sim. Então, provavelmente, se for amanhã, daí eu não poderei participar. Também é o critério aí da maioria, né? Se for melhor para todo mundo amanhã, não tem problema. Na próxima, a gente participa. Não, mas era isso que eu ia colocar em pauta. Por quê? Como eu só percebi isso hoje, hoje cedo, então eu quero ver com vocês qualquer coisa, a gente deixa pro próximo sábado, porque daí tem que ser sábado mesmo, não tem outro dia, porque daí sem problema, porque como nós já somos um grupo reduzido, faltou fica um buraco, né, e a gente passa aqui o cronograma inteiro, 5% então... A gente passa o cronograma inteiro aqui, todo mundo junto. Lá na hora a gente quer estar todo mundo junto, né? Então vamos deixar certo a Leni, não sei se, né, vai sair com algum namorado. Eu vou, já tá tudo certo. Então vamos deixar para o próximo sábado, tá? Depois eu jogo lá no grupo, daí a gente deixa certo pro próximo sábado. Mas o nosso cronograma de Mateus, a gente já vai começar então... Então, eu já vou dar início amanhã,
tá bom? Ou vocês Tá bom. preferem dar início domingo? Posso fazer uma sugestão que me Pode. veio na cabeça ontem? Eu estava voltando de São Paulo na estrada e eu estava pensando. Pode e deve. Quando você vai fazer questionário? Sim. Travou. Minha internet caiu. Leni. Tem que me perguntar o que eu sei responder. Ai, calma então, aí. Sabe o que você Travou. pode fazer? Travou. Travou? Volta. Bem na hora que você foi Eu falar. eu acho super injusto fazer uma pergunta para a irmã Cida, que eu sei a resposta, e depois, quando chegar a minha vez, você vai fazer uma pergunta que eu não sei responder. Ó, pra Então, ser justo. Pra ficar bem democrático, eu acho que você poderia fazer tipo assim, ó, dá o tempo, aí coloca, todo mundo escreve, aí levanta a plaquinha, quem tiver respondido na plaquinha leva ponto, ó. Vamos ver como que a gente pode fazer a logística. Mas eu já tava pensando como que eu vou fazer, porque já tá manjado a lista lá de confirmação de presença do WhatsApp. Então ninguém vai querer confirmar a presença por primeiro. Tá bom. Mas a gente vê certinho. E outra, isso que eu ia falar também pra vocês. Se tiver alguma sugestão, né, de dinâmicas e tudo mais pra trazer, pode trazer, tá bom? Que a gente faz, a gente elabora e dá nossos pulos, pra ficar bem divertido, tá? Tá, Sobre o cronograma, então, o próximo cronograma, como eu já citei lá no grupo, vou reafirmar, eu pensei em fechar os evangelhos, tá bom? Como eles se conversam, então é tudo uma coisa só. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá bom? Então vai ser os 4 livros direto para daí fazer de novo, né, esse encontro e tudo mais e o resumão, tá? Legal. Então, eu já até comecei a fazer, mas você já viu quanto tempo mais ou menos que leva para ler todos os 4? Eu acho que 1 mês e meio para 2. Tá. Porque eles não são tão grandes, né? Não são. Que 28 Mateus, 28, 29. É mais ou menos nessa faixa, né? Pegada aí. Tá bom? Tá bom. Então, a gente começa a leitura amanhã ou domingo? O que vocês preferem? Bonito. Eu acho que pode começar amanhã já, né? Amanhã, Cida? Pode ser. Quantos capítulos? Vai ser 2 por dia. Na mesma. 2 por dia. É só. E Salmo era 5 porque é uns bem pequenininho, né? Mas os demais livros daqui em diante vai ser tudo 2 capítulos por dia. Que eu acho que é tanto bom. vai continuar com as lives ou vai ser na igreja? Não, vamos continuar com as lives. Na igreja vai ser tipo só o encontro, entendeu? Então não vai. As orações não vai voltar na igreja. Não. A oração é na segunda-feira. Vai ter então. Vai ter e segunda-feira agora já vai ser na igreja. Tá bom? Mas eu ia até mandar lá no grupo. Vou pedir pra Marilene no domingo passar, né, pra igreja, quem estiver dirigindo o culto. Tá bom? Mas assim, a parte do Maratona na Bíblia é nossos encontros aqui semanal, sexta-feira, para comentar os versículos da semana, o que mais saltou aos olhos, fez aquele boom dentro da gente. E os encontros que daí a gente vai marcando, tá? E outra coisa que eu quero ver com vocês. Vocês vão querer fazer como a gente fez no primeiro, o encontro, tudo com a gincana, assistir o videozinho lá e ter a confraternização, ou deixa a confraternização para quando terminar ou para final de ano? O que vocês preferem? Fala aí para mim. Eu acho que pode confraternizar. Eu sou sempre a favor de comer. É dom de Deus. Ai, ó, isso eu vou ter que vigiar muito desse negócio de dom de Deus, porque eu já amo comer. Agora que eu tenho certeza. Então tá bom.
Então daí Tá bom? a gente... Aí a gente, eu acho, mas aí eu acho justo, é o que eu já falei da outra vez. Sim. Eu acho justo todo mundo participar, né? Não, com certeza. É que como foi a primeira vez, tudo, daí eu comentei, a Leni não, eu já faço bolo, e a Francine eu faço salgado, e daí eu acabei não comentando com mais ninguém, né? Eu e a Fran fez salgado, a Leni fez o bolo, mas daí a gente combina certinho, né, Leni? Não precisa ser nada. Eu acho assim, eu penso assim, ó, não precisa ser nada elaborado, porque às vezes a gente vê que dá trabalho, é pesado, a gente sabe das rotinas, né? Mas às vezes, assim, uma torta, um faz uma torta, outro faz um bolo e tá tudo certo, gente. É um pratinho de cada um, né? Não se preocupem com. Eu acho assim, que a gente é gostoso fazer, eu acho que. Por quê? Eu acho que no momento da descontração, em questão da comida e tudo mais, as pessoas elas se soltam mais. Sim. E aí fica aquele negócio assim, mais de interação. Por isso que eu gosto da comida. Eu acho que a comida tem esse poder. Tem mesmo. Pode ver que a gente não come em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Né? Gera uma intimidade muito grande, né, a comida. Exato. É isso mesmo. Exato. Então eu já vou falar meu prato. Eu vou levar uma torta de frango, pronto. Ai, que delícia. Fechou. Então já. Eu vou levar um bolo de maçã com castanha do Pará que eu faço aqui na esquina. Delícia. Bem prático. Então tá bom. É bom também que eu vou ter mais tempo para elaborar bastante pergunta, bastante dinâmica. Já posso adiantar que a parte de louvor vai ser dinâmica, né? Porque não tem muitos hinos. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio, então. Tem um... Eu comprei... Quer ver? Cadê? Espera só um minutinho. Sim. É benção. Vocês vão gostar. Achei. É que eu comprei um livro do pastor Luciano Subirá e ele estava no lançamento. E aí tinha uma promoção que você comprava aquele livro e ganhava um outro. Só que o outro que ganhava eu já tinha comprado no lançamento ano passado. Então, tô com 2 livros de novo. Tá acontecendo muito. E olha que eu já dei um e já dei um para minha irmã. Esse já é o 3º repetido. Então, já tenho um livro aqui, ó, que é para ganhar, que eu vou dar para a irmã Camila, então. Dar ou sorteio, ou para quem ganhar. Engana. Como você preferir, tá bom? Ai, fechou, então. Já temos o brinde, então. Já temos. Tá bom? Então tá bom. Então é isso, gente. Então já tá tudo combinado. Então nosso cronograma, eu já vou terminar então a edição dele, já vou mandar pra gente começar amanhã, tá bom? Pelo livro de Mateus agora. E de Mateus a gente segue. Mateus, Apocalipse e volta pra Gênesis, certo? Certo. Então, é isso. Vamos fazer uma oração para terminar? Geralmente eu não termino com oração na sexta-feira, mas hoje eu quis terminar com oração. Em agradecimento a Deus, porque realmente eu fiquei muito feliz. É aquilo que eu já cansei de falar, que mesmo a gente já tendo lido outras vezes, né, esses mesmos capítulos, é outra visão. É isso também que eu ia falar. Foi até bom. Eu não estava mais lembrando e lembrei, de repente. Deixa eu ver. Aqui no capítulo 4 de Eclesiastes, no versículo 9, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E eu tô vivendo isso na prática. Eu tava comentando com o Ju e eu fiquei muito feliz, porque a gente vê literalmente esse nome, Maratonando a Bíblia com Graça e União. Uma que eu amo o nome da nossa igreja, né? Graça e União. E o versículo que veio, a história que tem por trás. Mas você lê e saber que tem uma equipe ali por trás, tudo lendo o mesmo capítulo no mesmo dia e sendo edificado de maneiras iguais e diferentes ao mesmo tempo, porque o Espírito Santo fala conforme a nossa necessidade. E quando eu li esse versículo, na hora eu lembrei. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E é isso que está acontecendo, principalmente nos nossos encontros de sexta, né? Todo mundo lê os mesmos capítulos e aqui cada um traz a sua visão e a gente se alimenta. E eu sempre termino as lives de sexta-feira para mim com um sentimento de gratidão e de barriga cheia, espiritualmente falando, tão gostosa, né? Que não pode acabar. Isso daqui, pra mim, esse projeto nunca mais acaba. Só Eu cresce. posso sugerir? Pode, fale. Deve. A minha sugestão. Eu penso assim, tem muitos irmãos que eu acho que têm o interesse de participar, no entanto, fica que nem eu, que meio que atrasa na leitura e aí abandona. O que você acha se a gente fizesse, tipo, uma... E aí acaba não participando porque sabe que não é uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa disciplinada, indisciplinada, só que eu sou teimosa, é diferente. Então, eu não tô nem aí. Eu perco capítulos, eu pulo e eu vou onde todo mundo não li. Mas como eu tava no começo do ano já nesse propósito de ler, e eu ia terminar em maio, mas daí eu parei, né? Aí em março parei. E aí, o livro de Provérbios e Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eu não tô me culpando tanto, porque esse ano eu já tinha lido. Então, o que você acha da gente fazer uma lista de transmissão com os contatos dos irmãos da igreja e aí mandar, tipo, a primeira mensagem assim, olha, nós estamos fazendo leitura da Bíblia, se você gostaria de manter o seu nome na lista de transmissão para receber o versículo e o capítulo ao qual nós estamos lendo naquele dia, aí você manda, porque não é grupo, né? Tem gente que não gosta de grupo. Mas como é lista de transmissão, a pessoa vai receber. Se ela quiser ler, ela lê. Se ela não quiser, ela paga. E fica assim, por isso mesmo, entendeu? Se ela te quiser naquele dia, de repente, ela tá de folga e ela vai ler. De repente, essa possibilidade pode, assim, pegar alguém aí e começar, sabe? Não, é legal. Eu já falei várias vezes, né? Que esse grupo não é fechado nem das irmãs, nem do ministério, né? Não é fechado para nada, é para quem quer ler a Bíblia, né? E ter companhia nesse processo. Então, mas é muito legal a sua ideia. Eu não sei fazer isso. Então, aí você teria que ou fazer ou me ensinar a fazer, né? O que você preferir, eu posso fazer. Tanto faz também para mim. Mas a ideia é muito boa. E eu ia falar sobre esse tópico também no nosso encontro, que seria amanhã. Eu ia falar sobre isso. A gente sempre está convidando, sempre está empurrando. E realmente, sinceramente, aquele dia não deu paciência. Né? A gente tem que viver o hoje e o agora. Hoje eu tô me alimentando. Me perdoa. Né? E vai e segue o barco. Não fica, não acompanha e vou parar. Realmente, isso daí, pelo amor de Deus, exclui da mente. Então, tanto que eu sempre, quando a gente finaliza o livro, eu deixo um espaço, né? Pra, né, quem não acompanhou, porque não necessariamente você vai acompanhar. Nem eu não acompanhei fielmente. Esse dia, teve uns dias que eu li os dois, li o de ontem e o de hoje, porque ontem não deu, então é assim mesmo a vida, né? Mas agradeço aí a sugestão e vamos fazer sim. Todo mundo que tiver ideia, assim, que seja para propagar aí esse projeto, bora, que esse projeto não é meu, esse projeto é nosso. Eu falo até pro Juliano que Deus me deu esse estalo aquele dia e eu não posso guardar só para mim. Como a palavra não pode ser engolida e guardada só para você. Então a gente tem mesmo que propagar para todo mundo, independente do que seja. Se é homem, se é mulher, se é da nossa igreja, se é de outra igreja, se não é de igreja nenhuma e gosta de ler a Bíblia, gosta de entender. E tá tudo certo. Amém? Amém. Então vamos orar com esse sentimento de gratidão e agradecer ao Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse sentimento que só o Senhor preenche. Esse sentimento de felicidade, de verdadeiro gozo, de comunhão com os meus irmãos em Cristo, de comunhão com a tua palavra, Cristo. Eu sei que o Senhor se alegra onde há união. Eu sei que o Senhor ali ordena a bênção. Senhor, eu te glorifico
glorifico, ó Deus, por esse projeto, eu te glorifico pelas pessoas que estão inseridas nele. Senhor, nos ajude, ó Pai, nos guia, Espírito Santo, nos fortaleça através da tua palavra, Senhor. Seja sempre o nosso guia, seja sempre a nossa luz no nosso caminho, pois necessitamos de ti, ó Deus. E eu só tenho a te agradecer por mais esses livros concluídos, ó Deus. Muito obrigado. Continue, Senhor Jesus, nos dando discernimento. Continue, Senhor Jesus, nos dando entendimento e a prioridade que é a tua palavra, Senhor. É o meu pedido nessa noite e agradecimento, principalmente. Nos ajude também a levar a tua palavra para quem necessita. Nos ajude, Senhor, a usar todos os canais possíveis, seja pela internet, seja conversando com alguém, a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja o nosso escudo, Senhor, em todo o nosso viver. É a minha oração nessa noite, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. A noite de vocês. Boa noite para todo mundo. Cada um correndo atrás agora dos seus afazeres, né? Que a gente para. Vamos tirar foto? Ai, a foto. Hoje eu tô com a cabeça assim, nossa, perfeita. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o botãozinho. Cadê a Lili? Lili? Apareça. Cida, Tô na coloca caixinha aqui, coloca a sua câmera um pouquinho mais pra cima, seu rosto. Pra cima da câmera. Aí. Isso. Aí. Aqui? Aí. 1, 2, 3 e... Vamos ver aqui. Minhas gambiarras do Paint. Aí, Deve ter ficado deu maravilhoso. certo. Com essa coisa na cabeça. Deu Não certo. deu tempo de pentear. Tá bonito, tá bonito. Opa, você não É, havaiana. você fez um jeito aí que ficou bem assentadinho. Parece aquele. Ficou Como que é legal. o nome? É, aquele As mulatas aí não gostam porque isso é apropriação cultural. Você não pode usar turbante, porque é só as africanas, só a havaiana que pode. É apropriação cultural isso. É só Verdade, nós tem isso aqui, mesmo. só. Turbante, é isso mesmo. Eu tava esquecendo o raio do nome. Ah, eu já cansei de pedir. Amara, faz o meu cabelo. Só que daí é 5 minutos, né? Que daí ele começa a escorregar. Mas eu faço. Gente, Deus abençoe pela companhia. Deus abençoe, gente. Boa noite e Amém. até domingo, então. Tchau. Até, beijo. Tchau.